Ok. Bom, pessoal, hoje eu vou gravar para vocês o gráfico que eu fiz, né, para que vocês possam estar analisando juntamente com a radiestesia, né. Normalmente, nós vamos colocar, eu fiz um decádono junto com o desimpregnador, para a gente estar colocando o nome do nosso cliente aqui. Aqui seria para a gente estar analisando os 7 raios, né? A gente tem que perceber que os 7 raios sempre é espelho. Lembra que eu falei que são espelhos? O 1 com 7, o 2 com 6, o 3 com 5 e o 4 que faz vamos dizer assim, o equilíbrio tanto do 1, 2 e 3, quanto o 7, 6, o 5, 6 e o 7, que é o nosso raio de amor e sabedoria, né? Amor de sabedoria, desculpe, que é o nosso raio de harmonia através do conflito, que é o raio do que? Do nosso, de como nós estamos, né, como nós agimos no universo. Este é o raio que equilibra, que seria o 2, que é o amor de sabedoria, né, 2 vezes. Então, ele é o essencial para dar equilíbrio para todos eles, né? Então, agora, como que nós vamos fazer essa análise? Em primeiro lugar, nós vamos cortar um papelzinho redondo, tá cortando para vocês. Já falei que eu prefiro o redondo, né, porque ele representa o acolhimento, né, a mãe. Então, aqui nós estamos acolhendo o nosso cliente. Vou pegar o pêndulo que eu esqueci. Não há necessidade aqui de nenhum ritual, porque nós só estamos fazendo uma análise, lembrando também que os 7 raios de temperamento aqui com a radiestesia, ele é os 7 raios para análise da tipologia psicológica. Qual é a diferença da tipologia psicológica do nossos teste de personalidade? A tipologia psicológica, ela dá o que você é, o que você traz do seu contexto interior, né? Do que você traz lá na sua individuação, que são os primeiros raios, o 1, 2 e o 3, e daquilo que você constrói com o seu inconsciente pessoal, com o seu inconsciente coletivo, que vai trazer a sua consciência, que é o ego, que é a nossa personalidade, né? Então, aqui eu vou estar colocando o nome do meu cliente. Nós vamos colocar o nome inteiro do cliente, a data do nascimento, e vamos estar colocando ele aqui no decádono, tá? Então, ele vai ficar aqui no decádono, onde está a nossa beija-flor. O beija-flor só é o símbolo da mesa, não há tanto significado. O beija-flor, como pássaro, é o que coloca o equilíbrio, né? Ele simplesmente, ele não maltrata a planta, ele tira o néctar da planta sem machucá-la, então ele é o equilíbrio, mas é bravo também, viu? Aqui eu tenho também, que eu fiz para vocês escolherem, qual tipo de gráfico radiestésico poderia estar nos colocando em equilíbrio o cliente, mas isso a gente faz no final. Em primeiro lugar, o que a gente vai ter que fazer também? Nós vamos ter que ter, lembra, e aqui eu fiz a mão para vocês verem, né, os nossos círculos, que é o primeiro, que é a nossa individuação, que é a alma. Então, qual é o raio da alma que o meu cliente está colocando? Então, esse é o raio do aspecto do meu cliente, né? É como ele traz, como ele se apresenta a nós. Aqui eu vou ter o raio astral. Lembra que nós dividimos esses raios astral? O astral, a primeira infância, o mental, a adolescência, e o adulto é quando eu estou aqui no físico, né? Que eu coloquei físico, adulto aqui, mas é físico. Então, é quando eu estou quando eu constituí, eu tive o meu conhecimento aqui, eu coloquei ele aqui numa prática, e aqui eu simplesmente, aqui eu tive o conhecimento como experiência, e aqui eu tive como prática, e aqui formou o que? A minha personalidade. Então, quando eu tenho esses 3, eu formo a minha personalidade, que está em conjunto com quem? Com a minha alma. Aqui reflete a como eu me apresento
e quais são as ações que eu faço no meu dia a dia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o papelzinho do lado, né? E vamos verificar qual é. Lembrando, né, que o primeiro raio é da vontade e poder, o segundo é de amor e sabedoria, o terceiro inteligência criativa, o quarto de harmonia através de conflito, o 5 a ciência concreta, o 6 a devoção e idealismo e o 7 de ordem e magia cerimonial. Lembrando vocês também que aqui nós vamos ter o número, mas é importantíssimo que vocês saibam qual é o conceito de cada número, o que diz cada raio, né, para que vocês possam fazer a avaliação. Então eu vou estar gravando o vídeo, colocando os números, avaliando e formando para vocês como que é feita essa avaliação, tá? Então eu vou colocar o pêndulo, lembrando também, tudo lembrando, né, eu tô com a palavra lembrar hoje. Coloque o pêndulo na palma da sua mão para ver qual é a corrente, né? Hoje eu estou de anéis, não há necessidade de tirar os anéis, mas caso queira também pode. Então você pode colocar aqui. Aí você vai colocar a outra mão e vai descer a sua corrente. Descendo a sua corrente, quando ele girar, ele já está pronto para trabalhar. Se você virar aqui, ele vai ter que girar ao contrário, porque ele está pronto para trabalhar, certo? Então, aqui agora a gente vai colocar no centro do homem, aqui, bem aqui onde está o centro do coração, onde está a bolinha verde, né? Que é o quarto raio. Também aqui no ser humano nós temos a divisão de raios, né? Porque esse raio também ele está composto com centros energéticos de uma maneira diferente que está explicado na apostila. Então eu vou me concentrar agora para que eu possa saber qual é o raio do meu cliente, qual o raio da alma do meu cliente. Qual o raio da alma do meu cliente? O pêndulo está dizendo que é o raio número 1. Todos os raios número 1, eles não são puros, né? Porque, na verdade a gente traz o raio puro, não existe no nosso mundo atual, né? Eu não falo o nome do meu cliente porque eu tenho que... é por uma questão de ética, tá? Então, novamente aqui... eu vou perguntar qual é o raio astral do meu cliente. Qual o raio astral do meu cliente? Tá dizendo que é o número 5. Qual é o raio mental do meu cliente? Sempre no verde aqui, né? Qual é o raio mental do meu cliente? Tá dizendo que é o 4. Qual é o raio físico do meu cliente? E qual o raio de personalidade do meu cliente? Aí o que acontece? Aqui eu venho, né, e compus que o raio da alma do meu cliente é o número 1, o astral é o 5, o 4 é o mental, o 6 é o físico e o 7 de personalidade. A primeira coisa que eu tenho que ver se o meu cliente é extrovertido ou introvertido. Então, ele tem a maior, ou se é racional ou emotivo, né? Então, quantos números aqui é maior se ele é ímpar ou é par? Eu tenho 1, 7 e 5. Então, eu tenho números mais ímpares do que pares. Então, eu tenho um cliente com o número ímpar
que ele vai ser introvertido. Além dele ser introvertido, ele é racional. Significa que qualquer técnica que eu usar para ele vai ser uma técnica que apresente a ele um fundamento mais denso, mais racional, mais dentro da materialidade. Então, não adianta eu aqui aplicar um reiki no meu cliente, porque ele não vai ver. E isso para ele vai ser dificultoso acreditar que pode dar certo. Mas eu posso recomendar para ele um floral. Por quê? Porque ele vai poder tomar o floral. Eu posso recomendar desenho, eu posso recomendar todas as coisas que ele possa estar executando para que ele entre em equilíbrio. Então, eu vou parar o vídeo aqui para eu poder analisar o cliente. Vou estar fazendo um outro vídeo com análise do cliente em PPT para vocês. Mas, de novo, se houver necessidade de estar equilibrando nos gráficos, eu volto aqui e verifico qual o melhor gráfico para equilíbrio e se é na mesa ou fora. Não vou jogar meu papelzinho agora, porque eu não acabei a análise, mas depois a gente volta a fechar o trabalho, porque aí é interessante fechar, jogar fora o do meu cliente. Lembrando sempre, gente, olha que interessante, eu falei que os raios são espelhos, né? 1 e 7. Eu tenho na alma do meu cliente 1 e tenho na personalidade o 7. Vamos ver como tudo isso vai ser analisado. Até já. Vamos continuar, né? Eu fiz a análise do nosso cliente nos gráficos, então agora a gente vai estar dando continuidade à análise. Lembrando para vocês que essa análise é como eu faço, então é um exemplo para vocês. Eu até fiz uma apostila também, dando o exemplo como é feito, como é entregue, e estou repassando um outro caso aqui para que vocês entendam pelo vídeo, né, como é feito essa análise. É claro que cada um de vocês tem o seu modo de trabalhar e a sua maneira de analisar. Esta não é exatamente vamos dizer, a correta ou como tem que ser. Vocês vão escolher a maneira mais fácil de vocês trabalharem e aquela que mais agradam a vocês. Então, aqui é um exemplo meu pessoal, no qual eu faço dessa maneira, e aí vocês achem a melhor maneira de vocês. Então, relembrando, né? Nosso cliente, ele tem alma número 1, lembrando aí que eu tenho o astral, que é a infância, né, a fase da infância, que é a número 5, o mental, que é a fase da adolescência, número 4, e o físico, que é a fase da adulto, número 6. Que na vivência desse meu cliente, ele compôs as ações dele nesse exato momento com esses raios, fazendo com que ele chame um outro raio para a personalidade, que é o seu próprio ego. É aquela que é o atributo, né? Que o atributo nada mais é do que a qualidade. Então, essas são as qualidades que a personalidade ou a consciência do meu cliente reflete no seu dia a dia. Aí eu vou lá no atributo, que é o aspecto exterior do meu cliente, o que ele me traz lá da alma dele para fora, que é o número 1. Enquanto eu componho esse número 1 com o número 7, vai dar as ações, as escolhas, o modo de vida, como ele está no seu dia a dia. Então, a gente, em primeiro lugar, vai fazer o primeiro passo. O primeiro passo é observar aqui, ó. Eu observo quantos números pares eu tenho, quantos números ímpares eu tenho. Então, a maioria que eu tenho aqui são de números ímpares. Então, eu tenho aqui um cliente que é introvertido ou racional. Então, eu já sei que esse meu cliente, ele não gosta muito de falar.
E também as terapias recomendadas, elas têm que ser tudo materialistas, né? Que ele possa tocar, que ele possa ver, que ele possa comprovar. Então, massagem, chá floral, pintura, mandala, texto, acupuntura, tudo aquilo que ele possa estar enxergando, porque ele não trabalha bem com aquilo que ele não pode ver, né? Então, uma pessoa introvertida, ao tomar uma decisão, ela fica como isolada para pensar e determinar suas ações segundo a sua própria visão. Então, o meu cliente, ele já não é uma pessoa que gosta muito de opiniões. Então, eu vou também tomar cuidado naquilo que eu repasso para ele e a forma em que eu passo isso para ele. Você poderia fazer o que você acha, porque o meu cliente é uma pessoa que gosta de estar no comando. Se ele é uma pessoa que gosta de estar no comando, ele não gosta de ser mandado. Então, a tipologia vai me dar o contexto de como também eu vou agir frente ao cliente. Aí eu venho classificando, né, para mim, o significado dos raios que eu tive em número. No raio da alma, é vontade e poder. Aqui eu fiz um pequeno resumo daquilo que tem na apostila e no material de apoio, tá? Seria interessante vocês estarem lendo para que vocês também se conscientizem, para que vocês possam fazer esse resumo. Então, o primeiro raio é de vontade e poder. É um temperamento duro e inflexível, não gosta de escutar choros, capacidade de grandes decisões, líderes natos, adora estar em primeiro lugar, trabalhador, gosta de mandar, não consegue ficar parado muito tempo e tem dificuldade em relaxar. Ponto 1 para o seu cliente, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que tem problema de relaxar, ele vai estar sempre ligado, ele vai estar mesmo dormindo com o cérebro trabalhando. Então, você já tem uma pessoa ali que você tem que equilibrar onde? No relaxar. E como você vai fazer isso com uma pessoa que gosta de estar no comando? Aí, como compôs a personalidade dele? A primeira infância dele, ele teve uma inteligência concreta, lógico, objetivo, metódico, interessa em atingir os objetivos, é crítico, é prático, é estudioso, ama a perfeição nos detalhes, tem a capacidade para examinar questões com rapidez e perceber os erros, é frio, orgulhoso, irreverente. Quando julga, não sente compaixão. Se o outro está errado, eu não preciso ver o que está acontecendo. Então, a sua inteligência está sempre alerta, investigativo, questionador, pesquisador, experimenta, prova, descobre, coloca em prática, né? No raio mental, ele entra em conflito, ele tem o raio 4, porque o raio 4 é ambivalente, né? Ele vai estar lá no meio de todos os raios, mas ao mesmo tempo ele está em conflito, porque ele simplesmente ele ama a beleza, a arte, né, tudo que é material, tudo aquilo que proporciona os bens materiais, mas ele também adora ficar recluso e na solidão. Então, o número 4 no mental é assim, ele pode estar extremamente contente, como ele pode estar extremamente triste, de uma hora para outra. Então, ele entra em conflito com os seus próprios ideais. Ao mesmo tempo que ele quer ter, ele quer ser. E como fazer isso de uma forma equilibrada. Então, ele é muito temperamental, se acha incompreendido, gosta de comodidade, mas não pensa em futuro. Ele aproveita o que está aqui no momento, mas não pensa o que vai ser no futuro. Se pensar, vai ficar nervoso, irritado, achar que ninguém o compreende. No raio físico, ele tem muita devoção e idealismo. É uma pessoa imaginativa, idealiza situações, pessoas, coisas, enxerga os defeitos dos outros. Por quê? Porque no raio mental ele é crítico, então ele consegue enxergar os erros dos outros.
dão a vida por um ideal. Então, se tem um ideal, vai até o fim. Mesmo que isso, se disse que vai chegar às 8, ele vai fazer o possível para chegar às 8. Se disse que vai à sua casa, não interessa o que aconteça, ele irá à sua casa. Então, é uma pessoa bastante responsável. Por vezes, não compreende o ponto de vista de outra pessoa, então você fala, ele não entende o que você está falando. Por quê? Porque ele tem o seu próprio ponto de vista, então a devoção às vezes se torna uma pessoa cega. Então é esse equilíbrio que nós temos que dar a esta pessoa, que é ele enxergar também o que o outro fala, vamos dizer assim, ele escuta, mas não ouve, ou ouve, mas não escuta. O que ele está falando é muito melhor do que o outro, e isso traz orgulho, então é estar colocando isso com mais humildade. Então ele tem a devoção, o amor, a lealdade, a reverência, são algumas das virtudes. E as desvantagens é o egoísmo, os ciúmes, a parcialidade, a conclusão extremamente rápida. Então você está pensando, ele já está dando a resposta. Quando ele chegou ali, né, no astral, que foi o da inteligência lógica, que é metódico, aí no mental, que ele é crítico, gosta da beleza, é materialista, e no físico, que ele tem uma grande devoção, ele compôs com o raio da personalidade, que é o quê? O 7, o organizador, totalmente metódico. Escreve muito bem, fala muito bem, adora ser grandes espetáculos, né? Então ele adora estar dentro do espetáculo, mas ser o espetáculo. Sabe traduzir as suas imagens mentais em realidade física, adora regras. Então, uma terapia cognitiva para esse tipo de pessoa é essencial, porque você vai ter regras, você vai ter exercícios, você vai ter rituais, porque ele gosta de rituais. Todos os dias fazer a mesma coisa, da mesma forma. Então, é uma pessoa extremamente controladora nas palavras e como ele se vê diante da própria vida. E o seu foco de interesse sempre vai ser o mental e o físico. Então, a vontade e o propósito, ele tem vontade, tem propósito, tem mente clara, é prático, usa a boa vontade só de uma maneira muito vagarosa, né? De uma maneira muito tartaruga. E isso, às vezes, incomoda o outro, porque ele alcança, ele persiste no seu objetivo, ele alcança, é disciplinado nos seus objetivos, mas é da maneira dele, totalmente que é líder, e totalmente da personalidade metódica, devagar, pensativo, alcançando aos poucos, e isso às vezes incomoda o outro, por nós estarmos no grande na sociedade, né? No raio 3 do movimento, de estar ocupado. Então ele faz uma coisa por vez, demora, chega, tenta entender o que está fazendo. Aí a gente vai analisar os dados, né? A gente pegou tudo isso daí e vamos analisar. Então o cliente não possui raios repetitivos. Isso quer dizer que não há excessos nas ações dele. Pode ser que ele esteja desequilibrado por suas atitudes, um pouco rígidas demais, mas ao mesmo tempo não está em excesso. Os raios são espelhos, e nós percebemos que ele teve um grande espelho na alma e na personalidade. Então é uma pessoa de muita ação, de dominância e de muita organização, e de muita passividade, né? De extremo passo de tartaruga. Aí a gente vai lá no mental e no físico, nós vamos ver que ele tem o 4 e o 6. Como o 4 ele equilibra tanto os 3 primeiros como os 3 últimos, nós temos aí de novo um espelho. Então ele absorve muita criatividade, muita beleza, mas ele entra em quê? Ele é devoto, gosta da beleza material, mas aí a gente já percebe que o 2 não existe.
que é o de amor, que é você estar profundamente enraizado no seu coração, que vem lá da alma. Por ele ser uma pessoa extremamente mental e físico, falta nele um pouquinho mais de compreensão, de sabedoria. O raio 6 é o devoto que a gente falou, né? Então ele segue o ideal à risca, mas esquece da sabedoria. Usa a inteligência, assim, muito, mas esquece da sabedoria, que é o astral dele, né? Que traz movimento, que traz o movimento da vida dele, mas não traz o que é a concretização, que é é você estar em movimento e estar ali concretizando o seu projeto. As profissões indicadas para o nosso cliente. Como ele gosta de ser lead, são profissões que abarca o líder, né? Que é o executivo, que é o político, o diplomata, todas aquelas profissões que você está no topo. Podemos perceber também que ele pode estar influenciado com música, arquitetura, pintura, artista, a pesquisa, o cientista, o engenheiro, o bibliotecário, mexer com os computadores, porque tem as meticulosidades, né? Tudo que precise de muita liderança e pesquisa. Então, o raio da alma dele, que está escrito errado, alma aqui, deixa eu corrigir. Ordena a mente, que é o número 1, e a personalidade, que é o 7, executa fisicamente. Como nós podemos equilibrar o nosso cliente, né? Porque se ele veio até nós, ele sente que algo não vai na vida dele. Falta o raio 2, que é amor e sabedoria. Então, ele teria que ter um amor incondicional e menos inteligência e mais sábio. E ter um pouco mais de inteligência ativa, que é um pouco mais da extroversão ou do movimento que o 3 traz para equilibrar o 5, né? Porque o 3 ele não é tão pragmático quanto o 5. Então, nós precisaríamos estar jogando um pouquinho mais de coisas pragmáticas, né? De coisinhas mais sem execução, no 3, equilibrando mais aí no raio 2, trazendo mais humildade, né, para o coração dele, mais ternura, mais tolerância, mais compreensão com o outro, né? E aqui a escolha, né, como dar essa devolutiva para o seu cliente, né? As tipologias dos 7 raios, os temperamentos do teu cliente. O cliente é um grande líder, inteligente, crítico, estudioso, ama a perfeição. Crítico, uma crítica por vezes inflexível em suas opiniões, entra em conflito entre ter e ser, pois adora o que os bens materiais proporcionam, mas não pensa muito no futuro. Idealista e devoto em suas buscas, às vezes esquecendo que o outro pode pensar diferente, organizado em seus pensamentos e objetivos, muito mental e físico. Suas buscas vão em seu tempo, que por vezes não são da maioria. Quando tem um objetivo, vai de encontro a ele até alcançar. As profissões: arte, música, arquitetura, artista, político, padre, pesquisador, cientista, computador, bibliotecário executivo. Sintomas: pode ser uma pessoa muito meticulosa, tem dores no corpo por não relaxar, né? Então, é uma pessoa ansiosa, nervosa, E isso compõe toda aquela trama que nós temos de estarmos pegando os nossos nervos e atrofiando, né? Então, tudo que terapias que pode relaxar o seu cliente, como eu falei, as terapias comportamentais para ele, também cognitivas, né? E comportamentais
também para ele, tudo que siga regras, né? Seria interessante. Então, terapias cognitivas, comportamentais, que siga regras, arte terapia, são, assim, terapias que podem estar ajudando. Massagem, doim, florais, chás, mandalas, acupuntura. Aí vai depender de você, profissional, que tem as suas terapias, para ver qual é a melhor terapia para o seu cliente, para que esteja dando equilíbrio a ele. Lembrando, isso é uma tipologia psicológica. Isso quer dizer, eu não estou curando o meu cliente, eu não estou modificando as ações dele perante o dia dele. Eu estou equilibrando para que ele tenha maior clareza quanto às suas ações. E somente ele vai poder dizer se isto está dando certo ou não. Se nós estamos trabalhando com a alma, nós não estamos trabalhando com alopatia. Então, nós não temos nada materializado. Tudo vai ser sutil. Então, essa sutileza vai caminhar no dia a dia do seu cliente. Na próxima aula, nós faremos uma revisão geral do que foi dito desde a primeira aula. Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Eu acho essa ferramenta uma das ferramentas primordial para que a gente conheça nosso cliente, para dar início a qualquer outra terapia. Namastê.